Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, o que dará 49 anos. Então farás soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação fareis soar a trombeta por todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para sua família. O 50º ano será para vós um ano de jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada. Pois é um ano de jubileu, sagrado para vós, mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados. Nesse ano de jubileu, cada um poderá retornar à sua propriedade. Se venderes ao teu conterrâneo, ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão. De acordo com o número de anos decorridos após o jubileu, o teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço de venda. Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra. Quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista, que ressuscitou dos mortos, e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma sociedade onde, a cada 50 anos, todas as dívidas são canceladas, todos os escravos são libertados, e todas as propriedades retornam aos seus donos originais. Parece utópico demais para ser real, não é? Um sonho impossível de justiça social? No entanto, é exatamente isso que Deus ordena em nossa primeira leitura de hoje, o ano jubilar. E é neste contexto de libertação divina que devemos compreender o contraste dramático apresentado no Evangelho, onde testemunhamos não a liberdade, mas o aprisionamento e execução de João Batista. O Levítico nos transporta para um mundo onde a justiça não é apenas um ideal, mas um mandamento divino. Proclamareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Que declaração revolucionária! Deus está estabelecendo um sistema que impede a acumulação excessiva de riqueza e poder, que protege os vulneráveis, que oferece esperança aos desesperançados. O ano jubilar não era apenas uma política econômica, era uma declaração teológica profunda sobre a natureza de Deus e sua visão para a humanidade. Era um lembrete constante de que a terra pertence ao Senhor, de que somos todos peregrinos e forasteiros neste mundo, de que ninguém tem o direito de oprimir perpetuamente seu semelhante. Pensem na beleza radical desta visão. Imaginem um jovem que, devido a circunstâncias além de seu controle,
talvez uma seca, uma doença ou uma colheita perdida, se viu forçado a vender sua terra ancestral e até mesmo se tornar servo para sobreviver. Sob o sistema normal, ele e sua família poderiam permanecer nesta condição por gerações. Mas o jubileu oferece esperança. A cada 50 anos, há uma nova oportunidade, um recomeço, uma restauração. Este é o coração de Deus. Um Deus que não apenas ama a justiça, mas a institui em sua lei. Um Deus que entende que as estruturas humanas, deixadas por si mesmas, tendem a criar desigualdade e opressão. Por isso, ele estabelece um mecanismo divino de correção, um reset periódico que restaura o equilíbrio e renova a esperança. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O jubileu aponta para uma verdade espiritual fundamental. Todos nós somos cativos que precisam de libertação. Todos nós somos devedores que precisam de perdão. Todos nós somos exilados que precisam de restauração. O jubileu físico é uma sombra do jubileu espiritual que Deus deseja realizar em nossas vidas. É por isso que, séculos mais tarde, Jesus começaria seu ministério público lendo as palavras de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus estava proclamando o jubileu definitivo, a libertação espiritual que o jubileu físico apenas prefigurava. Agora, voltemo-nos para o Evangelho, e que contraste dramático encontramos. Em vez de libertação, vemos aprisionamento. Em vez de justiça, vemos capricho real. Em vez de esperança, vemos desespero. A história da morte de João Batista é um estudo em como o poder humano, quando não está submetido à vontade de Deus, pode se tornar destrutivo e opressivo. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, havia se casado com Herodias, a esposa de seu irmão Filipe. Segundo a lei judaica, isso era adultério e incesto. João Batista, fiel à sua vocação profética, confrontou Herodes corajosamente. Não te é lícito tê-la como esposa. Aqui vemos o contraste stark entre dois tipos de autoridade. A autoridade de Deus, manifestada no jubileu, que liberta e restaura, e a autoridade humana corrompida, representada por Herodes, que oprime e destrói. João Batista representa aqueles que escolhem a primeira, mesmo que isso custe suas vidas. Herodias personifica o orgulho ferido e a vingança. Ela não pode tolerar ser confrontada com a verdade sobre sua situação. E assim, ela manipula as circunstâncias para conseguir o que deseja. A cabeça de João numa bandeja. Que imagem horrível da justiça pervertida! E Herodes? Herodes é tragicamente um homem dividido. Marcos nos conta que ele respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, e o protegia. Quando o ouvia, ficava muito perplexo, mas gostava de escutá-lo. Que descrição comovente de um coração em conflito! Herodes reconhece a verdade em João, mas não tem a coragem de abraçá-la completamente. Esta é uma situação que muitos de nós podemos reconhecer. Quantas vezes ouvimos a voz de Deus, através das Escrituras, através de nossa consciência, através de conselheiros piedosos, e ficamos muito perplexos, mas não temos a coragem de agir? Quantas vezes sabemos o que é certo, mas permitimos que o medo, o orgulho ou a pressão social nos impeçam de fazer o que devemos? A festa de aniversário de Herodes torna-se o cenário para uma tragédia evitável. A filha de Herodias dança para os convidados, e Herodes, em um momento de bravata e talvez embriagado pelo vinho e pela atmosfera festiva, faz um juramento imprudente: pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Que momento crucial! Herodes poderia ter usado seu poder para o bem, para promover justiça, para proteger o inocente. Em vez disso, sua imprudência abre a porta para o mal. E quando a jovem, instruída por sua mãe, pede a cabeça de João Batista, Herodes se encontra preso por seu próprio juramento. O rei ficou muito triste, nos diz Mateus. Mas mesmo em sua tristeza, ele escolhe preservar sua reputação diante dos convidados em vez de fazer o que é certo. Ele teme mais a opinião dos homens do que o julgamento de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs,
Que lições poderosas essas leituras nos oferecem! Primeiro, elas nos lembram que Deus é um Deus de libertação. Assim como Ele instituiu o jubileu para libertar os oprimidos fisicamente, Ele enviou Jesus para nos libertar espiritualmente. Cada um de nós pode experimentar nosso próprio jubileu pessoal, onde nossas dívidas espirituais são canceladas, nossa escravidão ao pecado é quebrada, e nossa herança como filhos de Deus é restaurada. Segundo, elas nos desafiam a examinar como usamos qualquer autoridade ou influência que possamos ter. Somos chamados a ser como jubileu, agentes de libertação, justiça e restauração. Ou corremos o risco de ser como Herodes, usando nosso poder para oprimir ou, na melhor das hipóteses, sendo paralisados pela covardia moral? Terceiro, elas nos inspiram com o exemplo de João Batista. Aqui estava um homem que preferiu falar a verdade e morrer a se comprometer e viver. Ele entendeu que algumas coisas são mais importantes que a vida física: a integridade, a fidelidade a Deus, o testemunho da verdade. Que desafio isso representa para nós! Em nossas vidas diárias, enfrentamos constantemente momentos onde devemos escolher entre o conveniente e o correto, entre o popular e o verdadeiro. João Batista nos mostra que é possível viver e morrer com integridade, mesmo em face da oposição mais feroz. Finalmente, essas leituras nos convidam a refletir sobre nossa própria necessidade de libertação. Quais são as prisões em nossas vidas das quais precisamos ser libertados? Talvez sejam vícios que nos controlam, relacionamentos tóxicos que nos diminuem, ou padrões de pensamento negativos que nos limitam. O jubileu que Deus oferece não é apenas histórico, é presente e pessoal. E quais são as prisões que talvez estejamos impondo aos outros? Talvez através de nossas atitudes judimentais, nossa recusa em perdoar, ou nossa relutância em oferecer segundas chances. O espírito do jubileu nos chama a ser agentes de libertação na vida dos outros, assim como Deus tem sido em nossas vidas. Queridos amigos, hoje somos confrontados com uma escolha clara. Podemos escolher o caminho do jubileu, libertação, justiça, restauração, integridade, ou podemos nos contentar com o caminho de Herodes, compromisso moral, covardia e opressão. Que possamos ter a coragem de João Batista para falar a verdade, mesmo quando é difícil. Que possamos ter a sabedoria de Deus para usar qualquer autoridade que tenhamos para libertar e não para oprimir. E que possamos experimentar pessoalmente o jubileu divino, onde nossas correntes são quebradas, nossas dívidas são perdoadas, e nossa herança celestial é restaurada. Pois este é o Evangelho que proclamamos, que em Jesus Cristo, o jubileu definitivo foi proclamado. A liberdade está disponível. A restauração é possível. A esperança é real. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conceda sua paz. Hoje, amanhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.